todos. Gostaria de dizer inicialmente que é um prazer estar aqui, uma honra estar nesse tão grande auditório. Eu confesso que me vejo mais frequentemente no palco do que, desculpe, na plateia do que no palco, nesse auditório. Então, para mim é um prazer e uma honra estar aqui. Eu gostaria de agradecer o gentil convite que me foi feito pelo professor Rogério Mainartes para esse evento. Confesso que pelo trabalho atribulado tive alguma dificuldade para aceitar de imediato, mas agradeço muito pelo convite e vejo que fiz a escolha certa em aceitá-lo por conta desse evento. Também agradecer as palavras gentis do reitor, o professor José Pio Martins, e também pela disponibilização desse ambiente para essa palestra. Um cumprimento também especial aos palestrantes que me precederam, que brindaram aos senhores e senhoras com apresentações que devem ter sido muito interessantes, os professores Guimarães e Casella. E cumprimentar todos os presentes, senhoras e senhores, antes da minha exposição. Para falar sobre ética, eu pensei em falar um pouco sobre esse caso concreto, sobre o qual eu trabalho, juntamente com várias outras pessoas, e a partir dele retirar algumas reflexões sobre esse tema da ética. Então, uma primeira parte da minha exposição, a parte mais expositiva sobre esse caso, e no segundo momento nós faremos algumas reflexões a respeito dele. Como se trata de um caso ainda em andamento, eu como juiz tenho uma série de limitações, então eu não posso falar sobre determinados fatos que envolvem processos judiciais ainda não julgados. Mas, para minha sorte, para essa apresentação, eu já julguei alguns casos, né? Quando se fala nessa chamada Operação Lava Jato, não se trata de uma única ação penal, não se trata de um único processo. Na verdade, são vários processos que têm uma temática interligada. Então, é possível fazer essa exposição com base nos casos já julgados. Pois bem, também não é o caso aqui de entrar em detalhes sobre esse caso, porque o tempo não permite, mas uma exposição mais genérica sobre o que ocorreu e o que foi nele verificado. Peço escusas aí pela falta de detalhes e se eventualmente o que eu disser não for propriamente novidade. Mas enfim, esse caso começou, pelo menos a parte mais ostensiva dele, quando começaram a ser feitas as primeiras buscas, diligências e prisões, em março de 2014. A investigação que precedeu essa primeira fase envolvia basicamente uma investigação da Polícia Federal sobre 4 indivíduos. A Polícia Federal acreditava que esses indivíduos estavam envolvidos profissionalmente com lavagem de dinheiro, mas principalmente lavagem de dinheiro relacionada a crimes na área de câmbio e de operações de câmbio fraudulentas. E literalmente no curso dessa investigação, a Polícia Federal tropeçou numa conexão de um desses indivíduos, de um desses profissionais da lavagem, com um ex-diretor da Petrobras. E era um fiapo de prova naquele momento, porque basicamente uma prova de que aquele lavador profissional havia vendido um veículo de luxo para aquele ex-diretor. Mas a partir desse fiapo de prova inicial, as investigações foram se avolumando, e foi como se nós estivéssemos puxando um fio e viesse não só um novelo, mas uma fábrica de tecidos inteira. E, enfim, o que esse caso revelou, um pouco mais adiante,
foi que aquele indivíduo, aquele lavador profissional de dinheiro, ele utilizava uma série de contas de empresas de fachada, e essas empresas receberam depósitos das principais empreiteiras do país, empreiteiras que também eram fornecedoras de obras e serviços da Petrobras. E claro, numa situação dessa surge a natural dúvida: o que, afinal de contas, as principais empreiteiras do Brasil estão fazendo quando estão depositando valores milionários em contas de empresas de fachada de uma pessoa que é um lavador de dinheiro profissional? E numa outra ponta, graças principalmente à cooperação jurídica internacional, acabou sendo descoberto que aquele ex-diretor, ele mantinha contas secretas no exterior, nas quais mantinha saldos milionários absolutamente inconsistentes com os rendimentos lícitos dele. E além de tudo, contas secretas porque não estavam em nome dele, estavam em países com uma certa reputação de serem paraísos fiscais, e por outro lado, contas não declaradas. E a partir desse momento, com essas provas principalmente baseadas em rastreamento bancário, o cerco se fechou sobre esses dois indivíduos. Se fechou tanto que esses dois indivíduos resolveram celebrar acordos de colaboração com a polícia e com o Ministério Público e passaram a revelar o que era de fato aqueles depósitos e da onde vinham aqueles saldos milionários mantidos na conta secretas no exterior. E o quadro que eles revelaram não foi um quadro assim muito fácil de ser digerido. Ao contrário, o que eles escreveram foi algo absolutamente perturbador. Em síntese, o que eles disseram, isso eu posso falar mais abertamente, porque isso é público, eles já falaram, são depoimentos públicos, e muito do que eles falaram foi em alguns casos comprovado, em sentenças já prolatadas. Mas o que eles disseram é que nos grandes contratos da nossa maior empresa estatal, a Petrobras, havia uma regra, uma praxe de um pagamento de propina em cima desses contratos, com base numa taxa fixa, num percentual fixo de 1 a 2%. E não somente recebia propina esse ex-diretor, como ele também revelou que outros agentes na Petrobras, inclusive outros diretores, também recebiam propina nesses contratos. Mas ele foi mais além e disse que não só a propina era paga para os agentes da Petrobras, mas metade dessa propina era destinada a agentes políticos e a partidos políticos, para enriquecimento ilícito e para financiamento ilegal de partidos políticos. E quando nós pensamos nesse percentual de 1 ou 2%, nós até pensamos que não é um percentual assim tão elevado, evidentemente não que não seja crime, mas nós temos que nos lembrar que quando nós falamos de contratos da Petrobras, nós estamos falando da maior empresa brasileira, e tudo na Petrobras tem números superlativos. Isso significa que essa propina de 1 a 2% em cada contrato, no fundo, gerava pagamentos de propinas milionárias. Ilustrativamente, esse ex-diretor acabou, por força desse acordo, renunciando àqueles saldos milionários que ele mantinha na Suíça, que superavam 2 dezenas de milhões de dólares. E os cálculos que se faziam em cima desses contratos, desses percentuais, levavam a valores de centenas de milhões de dólares. O caso foi ainda evoluindo.
Outros personagens foram, no decorrer da investigação, sendo descobertos, por conta também das provas colhidas em relação a esses indivíduos. Outros também resolveram prestar colaboração. Um em especial merece uma menção, um gerente executivo da Petrobras, que acabou resolvendo colaborar também com a Justiça. E esse indivíduo, somente ele, no seu acordo de colaboração, concordou em devolver saldos milionários de contas secretas que ele mantinha no exterior. Só ele, da ordem de 98 milhões de dólares. Enfim, não vem ao caso aqui descrever isso em detalhes, mas considerando os casos a julgados, nós temos hoje cerca de 4 ex-diretores da Petrobras processados e condenados criminalmente por terem recebido propinas desses contratos, todos literalmente surpreendidos com contas secretas no exterior. 3 deles houve tempo hábil para sequestrar esses valores, e os valores eram milionários. Desses 4, os 4 cumpriram ou cumprem termos de prisão. A parte relativa aos agentes políticos que receberam a parte da propina que a eles competia nesses acertos, a maior parte disso foi ao Supremo Tribunal Federal, porque nós temos nos nossos países chamado foro por prerrogativa de função, chamado também vulgarmente de foro privilegiado, e somente determinadas autoridades somente podem ser processadas perante as cortes superiores. Entre essas autoridades, parlamentares federais somente respondem a ações penais no Supremo Tribunal Federal. Mas alguns dos parlamentares federais que receberam propinas nesses contratos da Petrobras, por circunstâncias diversas, não exerciam mais mandato em 2014, ou 2015, ou em 2016. E nós temos 4 casos já julgados que envolveu condenação de parlamentares federais, ex-parlamentares federais, 4 deles condenados, 4 deles cumprindo termo de prisão. Uma coisa que me chamou a atenção relativamente a esses casos dos parlamentares, mas 2 deles que foram condenados e presos nessa chamada Operação Lava Jato, já haviam sido previamente condenados pelo Supremo Tribunal Federal naquela chamada Ação Penal 470, que nós chamamos vulgarmente de mensalão. E o que me causou muito espanto foi que a prova dos processos, nesse caso da Operação Lava Jato, revelava que pelo menos esses 2 ex-parlamentares previamente condenados persistiam recebendo propinas enquanto o Supremo Tribunal Federal julgava em 2012 o seu envolvimento em casos de corrupção, no caso chamado mensalão. Em outras palavras, enquanto o Supremo Tribunal Federal em 2012, naquele julgamento histórico e publicizado ao extremo, aquilo passava todo dia na televisão, enquanto o Supremo Tribunal Federal se debruçava em discutir a responsabilidade criminal ou não daqueles indivíduos, persistiam eles recebendo propinas decorrentes de um outro esquema criminoso, o que é algo assim extremamente perturbador. Mas, além dos diretores, além dos políticos e além de operadores profissionais de propina, eu falei daquele inicial que motivou o ingresso da Petrobras no caso, mas vários outros operadores profissionais de pagamentos de propina também foram processados e condenados. Mas além deles, esse caso teve um diferencial, porque pelo menos nessa escala, pela primeira vez, dirigentes daquelas poderosas empreiteiras responsáveis pelo pagamento da propina foram processados e vários deles foram condenados. Não se pode falar dos casos ainda em trâmite, mas já foram quase 8 ações penais
foram cerca de 8 ações penais envolvendo aquelas empresas grandes fornecedoras da Petrobras e seus dirigentes. Vários deles foram condenados criminalmente, vários deles foram presos, o que não se via em casos pretéritos. Em geral, a corrupção no Brasil parecia um crime de uma única perspectiva, do agente corrompido, e o corruptor normalmente permanecia sem ser processado, pelo menos isso em linhas gerais. E nesse caso, de forma sem precedentes nessa escala, esses indivíduos foram processados. Mas esse é um relato um pouco frio do caso, e o que chama mais atenção, como juiz do caso concreto, como juiz de primeira instância, eu tenho um contato direto com as provas, com as pessoas, e esse contato é muito mais, vamos dizer assim, instigante do que esse mero relato desse mero relato frio dos fatos. E uma coisa que me perturbava muito nesses contatos foi uma constatação de que vários desses indivíduos que foram processados e que culminaram por admitir a sua responsabilidade criminal confessavam o pagamento ou o recebimento de propina de uma maneira muito natural, como se aquilo não fosse algo excepcional, mas sim fosse um comportamento rotineiro. E esse talvez seja o ponto mais preocupante desse caso, porque revela uma certa naturalização do pagamento da propina em contratos públicos no Brasil. Ilustrativamente, eu trouxe aqui um trecho de um interrogatório de um acusado, feito pelo Ministério Público, em que ele denomina essa prática do pagamento de propina como a regra do jogo. Então me permitam aqui rapidamente a leitura. Ministério Público: quando eu questionei sobre o pagamento de propina, essa expressão regra do jogo que o senhor usou, exatamente como acontecia. E o depoente: a regra do jogo a que eu me referi é que não havia contrato na Petrobras se não houvesse um acordo do pagamento desses valores para a diretoria de abastecimento e para a diretoria de engenharia e serviços. Ministério Público: isso já era uma regra conhecida, já era uma prática conhecida? O acusado: uma regra de mercado. A corrupção, ela existe em qualquer lugar do mundo, seja nos países mais desenvolvidos, seja nos países menos desenvolvidos, seja no continente africano, seja no continente europeu, seja nas Américas. Mas a corrupção como uma prática rotineira não é algo assim tão comum. E pelo menos no que se refere ao que acontecia na Petrobras, os casos já julgados, que compreendem também esses relatos, nos permitem uma conclusão no sentido de que a corrupção na Petrobras não era uma corrupção pontual, mas sim aquilo que nós chamamos de corrupção sistêmica. Existia a prática do pagamento de propina como uma regra de mercado dentro dos contratos da Petrobras. Isso também era ilustrado pelo fato, e isso eu posso colocar de uma maneira muito clara porque eu presenciei esses depoimentos, que também mesmo pessoas que admitiram o pagamento dessa propina e outros que admitiam o recebimento, quando indagados pelo juiz por que se pagava ou por que se recebia, normalmente não davam elas uma resposta muito clara. Normalmente se tem presente que a corrupção é paga para se obter um benefício tangível em troca, ou que ela é recebida mediante a concessão de um benefício tangível a quem a paga.
Claro que esses indivíduos podem não ter sido totalmente verdadeiros em seus depoimentos, mas vários desses indivíduos admitiam o crime, a essência do crime, que era o pagamento e recebimento de propina, mas tinham dificuldades em dizer exatamente por que pagavam, por que recebiam. E a resposta mais comum que foi utilizada, sinceramente ou não, foi a utilização desse termo mencionado por esse depoente, de que se tratava da regra do jogo. Pois bem, essa é uma regra do jogo terrível. Evidentemente, ela não elide a responsabilidade individual, ainda que seja uma prática rotineira, ainda que seja uma prática comum naquele meio. Isso não significa que as pessoas que a praticaram não vão ser responsabilizadas. Ilustrativamente, um ladrão de banco que vem ao juiz e diz que roubou, mas outros também roubam, isso não leva ele a lugar nenhum. Isso não é um álibi que pode ser aceito. E para a corrupção isso significa o mesmo. Mas essa constatação de que se tratava de corrupção sistêmica, ela é muito preocupante, porque ela traz custos enormes para o nosso país. Primeiro, custos decorrentes do próprio pagamento da propina. Afinal de contas, o comportamento usual é que o custo da propina paga nos contratos públicos seja integrado ao custo do próprio contrato. Enfim, quem acaba no fundo pagando a propina é a própria, no caso aqui, a empresa estatal, que acaba suportando o ônus do custo econômico dessa propina. A Petrobras, isso também é notório, ela inicialmente, durante o desenvolvimento desse caso, ela tinha uma postura de negativa geral. Não, nossos contratos não tem nenhum problema, nossa governança corporativa é ótima, nós somos a maior empresa do país e a nossa qualidade dos nossos sistemas de compliance são excelentes. Isso era o discurso recorrente no início do ano de 2014. Progressivamente, com a evolução da investigação e com as provas surgindo, esse discurso foi paulatinamente sendo modificado. Não, espera aí, acho que temos algum problema aqui. Uma maçã do cesto pode eventualmente ter se apodrecido. De repente não era mais uma maçã, de repente eram várias maçãs, até que enfim, isso também é uma história conhecida, a Petrobras, naquele famoso balanço de 2015, reconheceu, através de estimativa, perdas contábeis com propinas, isso apenas do custo direto da propina, da ordem de 6 bilhões de reais. Bilhões de reais, 6 bilhões. Isso tem que ser repetido, porque é muito dinheiro. A gente começa a se acostumar com algumas coisas, mas 6 bilhões de reais é muito dinheiro. Certo, é uma estimativa, pode ser que tenha sido mais, pode ser que tenha sido menos, mas vamos supor que tenha sido metade disso eventualmente. Se foram 3 bilhões de reais, 3 bilhões de reais, ainda assim é um número mastodôntico que assusta a todos nós. Mas o custo da corrupção sistêmica não fica apenas no custo da propina propriamente dita, porque uma questão que é muito preocupante vem da dúvida se agentes corrompidos da empresa, se alguns desses agentes, na tomada das decisões no âmbito da gestão da empresa, porventura não possam ter tomados decisões que, do ponto de vista da eficiência econômica, não seriam as melhores para a empresa. Em outras palavras, será que eles não tomaram decisões
acerca, por exemplo, de investimentos da empresa, motivados pela necessidade de se fazer caixa para gerar pagamento de propina? Ou será que essa motivação perversa da solicitação da propina não afetou em nada as decisões econômicas desses agentes da empresa estatal? E quando nós vamos ver o que aconteceu da Petrobras nesse mesmo período, há uma série de investimentos bastante questionáveis. Ilustrativamente, aqui eu vou mencionar apenas um, relativo também a casos que já proferi julgamento, mas nós temos a famosa refinaria do Nordeste, Abreu e Lima. Essa refinaria, isso segundo dados oficiais da Petrobras, ela foi inicialmente orçada, isso em 2006 ou 2005, em cerca de 2 bilhões e meio de dólares, o custo. Tá? Numa primeira revisão do orçamento, esse orçamento foi para 4 bilhões. E se dizem, aqueles que justificam esse salto, que o primeiro orçamento foi um orçamento de conta de padaria, que não poderia ser considerado. Embora, digamos que um orçamento de conta de padaria para uma empresa e para um investimento dessa magnitude é algo bastante questionável. Mas o fato é que mesmo esse orçamento de 4 bilhões, supostamente mais maduro, ele também foi sendo incrementado com o tempo. Então, em 2009, esse orçamento já foi para 13 bilhões de dólares. Em 2012, para 17 bilhões de dólares. E o último dado que eu tenho aqui, em 2015, o orçamento estava em 18 bilhões de dólares. Um custo que vai de 4 bilhões para 18 bilhões de dólares é algo assim bastante chamativo. E claro, isso aqui certamente não é propina, né? Mas será que os custos não foram incrementados porque se tomaram decisões erradas, também se pensando em gerar caixa para propina? Eu ouvi algumas pessoas como testemunhas da própria Petrobras, e se faça aqui uma ressalva, que embora esse quadro de corrupção sistêmica tenha sido constatado, a corrupção era concentrada no corpo dirigente da empresa, e a grande maioria, por evidente, dos empregados daquela empresa não tem nenhuma responsabilidade ou foram também vítimas desse esquema criminoso. Mas eu ouvi alguns deles como testemunhas, e algo que me disseram também, isso também são dados oficiais da Petrobras, é que se a refinaria Abreu e Lima funcionar otimamente durante toda a vida útil dela, ela não se paga. Ela ainda gera um prejuízo contábil de cerca de 3 bilhões de dólares. Isso se funcionar otimamente. E o que é interessante também ouvir de algumas testemunhas, a justificativa para esse incremento de preço, e algumas delas me disseram: olha, houve esse incremento porque se resolveu acelerar a construção da refinaria. Queria que parte dela fosse inaugurada em 2010. Não, perfeito. Mas a refinaria não foi inaugurada em 2010, nem em 2011, nem em 2012, nem em 2013. Em 2014, final de 2014, o primeiro trem de refino da refinaria começou efetivamente a funcionar. Isso é bom também destacar, porque existem algumas pessoas por aí que argumentam muitas vezes que os problemas econômicos da Petrobras decorrem das investigações da Operação Lava Jato, né? Quando nós podemos utilizar esse exemplo da refinaria Abreu e Lima e constatar que os problemas precedem muito as investigações. Até 2014, as investigações ainda engatinhavam, e
mesmo com aquele plano de aceleração, isso ainda não havia sido finalizado. Além desses custos, mais diretos ou indiretos, também é necessário dizer que esse quadro de corrupção sistêmica é ruim para os negócios em geral. Afasta investidores externos e investidores internos. Quem está lá fora e quer investir no Brasil, em princípio procura um mercado que seja limpo, porque se tiver que entrar na regra do jogo do pagamento de propina, muitas vezes isso pode gerar responsabilização lá fora, além de ser uma decisão amoral e com custos, por vezes, reputacionais para essas empresas. Mas mesmo dentro aqui do Brasil, potencialmente empresas brasileiras devem ter se afastado desse mercado porque não querer participar dessa mesma regra do jogo. Quem não conhece aqui o dono de uma empresa que não tenha, não vou dizer no âmbito da Petrobras, mas não tenha relutado em participar de uma licitação pública por entender que o jogo estaria viciado desde o início, ou que se para participar tivesse que pagar alguma espécie de taxa a algum agente público. Então existe também esse custo decorrente da propina, que é essa perda de investimento tanto externo e interno, o que afeta a eficiência da nossa economia. Mas o principal custo, e aqui vou até me referir às palavras do senhor professor reitor, José Pio Martins, a perda da confiança. Num quadro de corrupção sistêmica, os cidadãos paulatinamente perdem a confiança no funcionamento, vamos dizer, da lei e, de certa maneira, no próprio funcionamento do regime democrático. Os anglo-saxões têm uma expressão, que é uma expressão muito feliz a respeito dessa estabilidade da lei, estabilidade das instituições. A expressão que eles dizem é a rule of law, a regra do direito. Talvez o equivalente latino dessa expressão seja o governo de leis e não o governo de homens. Mas quando se tem um quadro de corrupção sistêmica, quando as pessoas trapaceiam, quando as pessoas ainda trapaceiam nesse alto nível, afetando grandes empresas, altas autoridades, até por vezes parlamentares, e quando as instituições não dão uma resposta efetiva a essas situações quando descobertas, progressivamente a população e a sociedade vão perdendo a fé na regra do jogo, na rule of law e no próprio regime democrático. Além das implicações mais diretas na própria autoestima desse povo. Uma autoestima, por vezes interna e por vezes externa. Mesmo quem não tem nada a ver com esses esquemas criminosos, que evidentemente é a maioria da população. Mas o brasileiro se acostuma a acreditar que os outros são corruptos e que ninguém segue a lei e que a lei não é para ser observada. E quando ele faz isso, muitas vezes ele está agindo como um bobo. E às vezes ele acredita também que por conta desse quadro de corrupção sistêmica, as outras pessoas do mundo veem ele como uma pessoa desonesta, alguém que não é confiável. Isso gera uma erosão progressiva de valores e de práticas. Os custos dessa corrupção sistêmica são, portanto, gigantescos. Mas esse é o lado negativo da minha exposição.
O lado positivo, e eu penso que esse é o ponto principal, é que nós devemos aqui reconhecer que isso não é um mal inerente a nós brasileiros, tá? Isso não é uma doença tropical. Não existe nada que nós não possamos resolver dentro de uma sociedade democrática, desde que nós tenhamos vontade institucional e da sociedade suficiente para superar esse quadro. A própria descoberta desse quadro de corrupção sistêmica, embora nos pareça num primeiro momento desalentador, é o primeiro passo para nós o superarmos. E vendo esse caso, e vendo casos também que se espalham pelo Brasil, e mesmo os casos pretéritos precedentes, afinal esse caso não veio do nada, existe uma linha de precedentes, dentre as quais se pode citar esse próprio julgado do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470, significa que o Brasil está dando passos seguros e firmes contra essa corrupção sistêmica, no sentido de dar um fim, pelo menos, à impunidade desse tipo de criminalidade. O importante é que nós prossigamos nessa tarefa. O que nós não podemos fazer é varrer esses problemas por debaixo do tapete. O juiz, diante desses casos de corrupção sistêmica, tem que agir de acordo com a gravidade desses casos. Muitas vezes eu ouço críticas, que o juiz Moro, e desculpe falar de mim na terceira pessoa, o juiz Moro é muito rigoroso, mas num quadro dessa espécie, em que a prática da corrupção era uma prática de mercado, como não ser rigoroso? Estava lendo, tempo atrás, um livro muito interessante, escrito pelo senhor José Algás. O senhor José Algás é o atual presidente da Transparência Internacional, mas foi também procurador especial no Peru, no famoso caso da ditadura Fujimori em Montesinos, no Peru. Para quem nos recorda, há não muitos anos atrás, houve um grande escândalo criminal envolvendo o ex-presidente Fujimori e o seu braço direito, Montesinos. E aquele caso envolvia corrupção, tráfico de drogas, violações graves a direitos humanos. E ele acabou sendo nomeado um procurador especial para cuidar daquele caso. E uma das coisas que ele diz no livro que me pareceu muito interessante é essa reflexão da necessidade, num quadro de criminalidade generalizada, pelo menos em matéria de variedade de crimes até mais grave do que o nosso, da necessidade da justiça demonstrar que ela está falando sério quando ela resolve enfrentar essa problemática. Claro, sempre respeitando aí os direitos humanos do investigado e do acusado, isso também tem que ser observado, mas isso não impede o juiz de agir com rigor, porque a nossa lei permite e prevê esses instrumentos legais diante de um quadro de corrupção sistêmica. Papel importante também do legislador. O legislador, diante desses crimes, na revelação da extensão e magnitude desses crimes, ele deve apresentar uma resposta à sociedade. Até mais recentemente, eu até falava com um certo desalento que o judiciário se sentia como uma voz pregando no deserto em relação a essa quadro de corrupção sistêmica. Mas mais recentemente, o Congresso Brasileiro
resolveu, pelo menos, debater e deliberar sobre medidas que reforcem o nosso quadro institucional contra a corrupção, as chamadas 10 medidas contra a corrupção, que foram encaminhados ao Congresso na forma de um projeto de lei, no qual foram colhidas assinaturas populares. Mais de 2 milhões de pessoas assinaram um projeto de lei encabeçado pelo Ministério Público Federal, prevendo uma série de medidas que reforçam o nosso quadro institucional contra a corrupção. Ainda é cedo para dizer que esse projeto vai ser aprovado, ou se aprovado, que ele vai ser aprovado em sua maior parte, e não vai ser eventualmente descaracterizado. Mas esse primeiro passo, que é um passo importante, foi dado pelo Congresso, de formar uma comissão especial para debater o tema. Eu tive há umas 2 semanas atrás, a convite da Câmara dos Deputados, na comissão que se debate sobre esse projeto, e eu dei minha opinião sincera aos deputados, no sentido de, eu endosso o projeto não é meu, o mérito não é meu, tenho pontuais sugestões em relação a esse projeto, mas em quase sua integralidade entendo que ele deve ser aprovado. Claro que é papel do Parlamento deliberar e eventualmente modificá-lo, sem, porém, sob pena de não gerar efeito, descaracterizá-lo. E falei também para os congressistas, a minha opinião, que isso era importante não só por causa das medidas em si, que elas têm um valor intrínseco da melhoria do quadro institucional, mas principalmente porque o Congresso precisa dar uma resposta para essa questão. E as pessoas precisam ter a sua fé resgatada também em relação ao nosso Congresso. As pessoas têm que acreditar que os nossos parlamentares estão lá, os representando, e estão sensíveis a essa problemática da corrupção sistêmica. E a atuação, a aprovação pelo Congresso é importante, especialmente, não só pelo caráter intrínseco dessas medidas, mas principalmente para o Congresso se posicionar, afinal de contas, de que lado que ele se encontra. Tenho fé de que o Congresso vai aprovar essas 10 medidas da corrupção, eventualmente com pontuais alterações, ou eventualmente não integralmente, mas espero que quase que integralmente essas medidas sejam aprovadas. É algo muito importante para a nossa sociedade no momento. O papel da sociedade civil. Nós falamos muito nesses casos concretos, na atuação de juízes, procuradores, agora falamos do legislativo, dessas medidas, mas não podemos nos esquecer do papel da sociedade civil e da importância para esse caso que foram as manifestações populares que ocorreram nesse ano e no ano passado. Manifestações populares gigantescas. É uma delas a maior da história desse país. Certamente, as pessoas que foram à rua tinham bandeiras diversas, não totalmente convergentes, mas uma bandeira comum dessas pessoas era o repúdio à corrupção e o apoio às investigações. Isso é muito importante. Isso reflete, acho que é o melhor que nós temos em nós, que é a cidadania mobilizada. É o povo, não mais atuando apenas como consumidor, mas como cidadãos ativos e reclamando uma resposta das instituições que o representam. A questão, no âmbito dessa sociedade civil, do papel das empresas. Eu tenho aceitado com certa frequência ministrar palestras para empresários, e eu tenho ido nessas palestras e
dado um recado que é relativamente óbvio, mas é um recado importante para ser dado, que é que o problema da corrupção não é apenas um problema do governo. Nós temos uma tendência de culpar as autoridades públicas por todos os nossos males, inclusive a respeito do problema da corrupção, mas o problema é muito mais complexo, porque a corrupção envolve quem recebe, mas igualmente quem paga. Claro que pontualmente existem casos de extorsão, em que o empresário é extorquido pelo agente público para pagar uma vantagem indevida a ele, mas em boa parte dos casos o que se tem realmente é a corrupção. Ilustrativamente, nesse caso envolvendo a Petrobras, alguns desses empresários culminaram por confessar as suas responsabilidades e vários deles, considerando os casos já julgados, admitiram que não pagaram por extorsão. Foram compelidos a esse pagamento, mas pagaram para manter uma relação normalmente de boa vizinhança, sem que tivesse sido vítima de qualquer ameaça concreta, explícita ou expressa, inclusive alguns relatando confraternizações com os corrompidos, o que não é consistente com um quadro de extorsão. E também não se pode esquecer que esse caso envolvendo a Petrobras não é só de corrupção, mas também envolveu a formação de um cartel e ajustes fraudulentos de licitação entre as empresas fornecedoras da Petrobras. Inclusive, em alguns casos já julgados, é fato esse confessado por algum desses empresários. O que se fazia? Algumas empresas, dentre essas maiores empreiteiras do país, se reuniam previamente e definiam entre elas quem iam ser as vencedoras das licitações que estavam sendo abertas ou iriam ser abertas da Petrobras. Ou seja, ajustavam as preferências entre elas e o jogo começava marcado com uma empresa definida como tendo a preferência, tendo condições de apresentar uma proposta de preço, sem temer a concorrência das demais que se comprometiam a respeitar aquela preferência. Então, o caso é mais complexo do que era meramente essa questão do pagamento de corrupção. E as empresas podem, sem depender nada do governo, promover uma revolução nos nossos costumes, simplesmente dizendo não ao pagamento de propina. É uma decisão que eventualmente pode ser difícil, mas é uma decisão bastante factível e bastante possível. Eu gosto de lembrar, até quando faço essas palestras para empresários, um caso famoso que ocorreu na Itália, envolvendo um empresário de Palermo chamado Libero Grassi. Não sei se os senhores e senhoras já ouviram essa história, mas havia esse empresário em Palermo que era dono de uma empresa de confecções, e esse empresário, no começo dos anos 90, decidiu denunciar a extorsão que ele era vítima em decorrência da máfia, a máfia siciliana. E lá era extorsão realmente, lá tem que pagar, senão você corre o risco até de ser assassinado. E esse empresário enviou uma carta para o maior jornal da Sicília, e é uma carta até em termos jocosos, que começava dizendo: queridos extorsionistas, e dentre outras coisas na carta, simplesmente se recusava a partir dali publicamente a pagar a propina para a máfia, o que eles chamam lá do piso. E ele se tornou uma celebridade, foi dar entrevistas em outros jornais, em rede televisiva,
recebeu visita de autoridades públicas, do prefeito, de parlamentares, um sucesso. Meses depois, porém, esse sucesso começou a ser questionado. Outros empresários passaram a criticá-lo veladamente, depois em público, no sentido de que ele não devia colocar essas coisas, lavar essa roupa suja em público, porque isso fazia mal para a imagem da Sicília. E ele passou a receber visitas menos ilustres com o passar do tempo, especificamente mafiosos. Até que realmente ele acabou, naquele mesmo ano em que ele enviou aquela carta, meses depois acabou sendo assassinado. Se vocês forem para Palermo e forem na via Vittorio Alfieri, vocês vão encontrar uma placa, que é o local onde ele foi assassinado, que foi feita em homenagem para ele, e mais ou menos a placa diz o seguinte: aqui foi assassinado Libero Grassi, empresário, homem corajoso, morto pela máfia, pela omertà, que é aquele pacto de silêncio, das associações de empresários, pela indiferença dos partidos e pela ausência de Estado. Parece uma história trágica, um mau exemplo, mas no fundo é um bom exemplo. Posteriormente, na Sicília, floresceram diversas associações comerciais que se recusam publicamente, inspiradas no exemplo do Libero Grassi, em pagar propina para a máfia. Se vocês quiserem pesquisar, tem uma bem interessante, que se chama Dio Piso, lá em Palermo, que é uma associação de lojistas e várias empresas, que basicamente tem por lema não pagar propina, e afirmar publicamente que não pagam propina. Inclusive utilizando adesivos de identificação, cartões para consumo consciente, para que o consumidor se sinta atraído por aquelas lojas, para que vá comprar naquelas lojas que tem essa política do Dio Piso. Algo semelhante que nós vemos em algumas empresas nossas com aqueles certificados de qualidade, né, tipo ISO 9000, 9001, sei lá, eu perdi a conta disso. Mas, enfim, surpreendentemente, você tem lá um pacto semelhante de empresas que se recusam a pagar propina para a máfia. Algo semelhante pode ser feito em qualquer lugar do mundo, e aqui no Brasil nós não estamos falando propriamente de máfia extorquindo, mas sim de um conluio criminoso entre empresários e agentes públicos que se corrompiam mutuamente. Não se precisa necessariamente pagar esse preço com a própria vida, mas essa é uma questão pela qual vale a pena lutar. É importante, nessa perspectiva, também essas empresas não só adotarem esse compromisso público e não pagar propina, mas também adotarem práticas correspondentes, inclusive aí sistemas de compliance efetivos para se prevenir essa prática. Sistema de compliance que tem que subir até a mais alta hierarquia da empresa. Não adianta o motorista de caminhão da empresa ser proibido de pagar propina ao motorista de trânsito, enquanto o CEO da empresa concorda em pagar propina milionária em contratos públicos. Tem que ser algo realmente efetivo. Nesse caso específico da Petrobras, que também é um aspecto interessante, algumas dessas empreiteiras, apesar de toda a sua resistência ao caso, culminaram com o tempo por admitir a sua responsabilidade e buscar realizar um acordo de leniência com o poder público. Um acordo de leniência através do qual a empresa se compromete a revelar os crimes, indenizar o poder público
e abandonar aquelas práticas corruptas. Estão no auditório e começam a bater palma, né? Normalmente vem uma palma, duas, tal, e de repente está todo mundo batendo palma. Alguns esperam para ver se os outros vão bater palma, e os outros batendo palma, às vezes não batem palma, porque tem alguma discordância, mas em geral acompanham o restante das pessoas. Pois bem, nesse ambiente de corrupção sistêmica, não que isso elimine a responsabilidade individual desses agentes, talvez o padrão de comportamento aceitável naquele ambiente, nos contratos da Petrobras, fosse o comportamento corrupto. A regra do jogo é a regra do mercado. Mas a partir do momento em que esses crimes são revelados, que esses crimes deixam de permanecer impunes e que alguns desses indivíduos começam a mudar de lado, quando, como nesse exemplo do Banco Itaú, o padrão de comportamento começa a ser alterado, quem sabe isso não acabe gerando um ciclo virtuoso, apontando para um comportamento contrário àquela prática corrupta. Claro que a corrupção sempre vai existir, mas o problema é quando ela se torna uma prática rotineira e não uma prática isolada no tempo e espaço. Por isso que é necessário nós sempre pensarmos, quando formos pensar nesse caso, nós pensarmos sempre no lado virtuoso dele. Claro que essa corrupção sistêmica é perturbadora, mas o Brasil, a sociedade brasileira, está tomando passos importantes, e quando eu falo isso, não é só o judiciário, não é só a minha pessoa, e vamos deixar muito claro, isso não é um trabalho individual, é uma ação institucional, diversas instâncias do Poder Judiciário, outras instituições como a Polícia e como o Ministério Público Federal, mas não só instituições, também a sociedade civil tem dado todo esse apoio a esse caso, o que tem permitido com que ele vá adiante. Por isso que é importante que esse ciclo virtuoso continue. As investigações devem continuar, casos provados, crimes provados devem ter a sua resposta, não só nesse caso, mas em outros que aparecerem, seja comigo, seja com outros juízes, seja envolvendo outros agentes públicos, outras empresas, outros ramos da administração. Por isso é importante que o Congresso se posicione e por isso é importante que a sociedade civil e as empresas façam a sua parte. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que nós temos uma tendência de ver a nossa história de uma maneira muito negativa, por vezes, mas é necessário destacar que a sociedade brasileira já obteve grandes trunfos no passado. Lembrando que nós tivemos aí praticamente 2 décadas de regime ditadura militar. Imagino que no meio daquele regime, eu não vivenciei porque eu sou bem mais novo do que isso, mas imagino que as pessoas, sei lá, no meio da década de 70, no final da década de 60, talvez tivessem presente que a democracia não é algo bom para o Brasil, que não é algo compatível com o Brasil, que o usual para o Brasil era realmente você ter um regime ditatorial, em que os governantes mandam e as pessoas simplesmente obedecem. Mas o tempo e os esforços da sociedade brasileira demonstraram que aquilo estava errado. E a democracia prevaleceu. Levou tempo, teve seus custos, mas a democracia na metade da década de 80, ela acabou prevalecendo, que foi uma conquista do povo brasileiro. Da mesma forma, lembro que, e aqui eu já vivenciei, porque também não sou tão novo assim, lembro que na década de 80 e de 90, nós tínhamos um problema de inflação descontrolada, de hiperinflação.
várias moedas sucessivamente trocadas, preços que se alteravam do dia para a noite. E as pessoas acreditavam, em um determinado momento daquela inflação descontrolada, que aquilo era assim mesmo. Que o Brasil, em vez de combater a inflação descontrolada, deveria aprender a conviver com ela. Né? Que a economia do Brasil não tinha jeito e teria que se desenvolver naquele regime de hiperinflação. E a democracia brasileira provou que aquilo não era exatamente verdadeiro. Aliando conhecimento técnico com vontade institucional, cobrança popular, nós assistimos o fim da hiperinflação ainda lá em 1994. Também se fala que a desigualdade é algo natural no Brasil e que a pobreza é algo que nós temos que conviver, mas vivenciamos nos últimos anos conquistas importantes de enfrentamento à pobreza no Brasil. Ainda insuficiente, é verdade, mas é inegável que houve avanços significativos nessa área. Também um triunfo da democracia brasileira. E talvez nós estejamos, ainda é cedo para dizer, e qualquer prognóstico é suscetível de revisão, isso depende de muitos fatores, mas talvez a dimensão desse caso e a reação institucional e popular revelada até o momento, talvez represente aí um começo, um trunfo da democracia brasileira no enfrentamento da corrupção sistêmica. Esperamos que daqui, sei lá, a 10 anos, nós possamos olhar para trás e avaliar que a revelação desse quadro de corrupção sistêmica não foi o nosso pior momento, mas foi um dos nossos melhores momentos pelo seu enfrentamento, e aquilo tudo começou a chegar ao seu fim durante esse período. Não tenho isso por garantido, né? Como se diz lá, o preço da liberdade é a eterna vigilância, e o preço de uma sociedade mais desenvolvida, uma democracia mais consolidada, que exige o debelamento dessa corrupção sistêmica, é também essa eterna vigilância. Muito obrigado pela atenção dos senhores e senhoras.